Oi, gente, estamos Legal. de volta aqui com mais uma convidada sensacional. A Mariana Hala, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, é um prazer imenso dividir com vocês esse espaço maravilhoso, esse meeting maravilhoso, tão bem organizado. Gustavo, obrigada, um abraço para você e para toda a comissão organizadora. É um meeting que tem uma energia muito especial, né? Sucesso absoluto. Mariana, você falou sobre SOPs, Síndrome de Ovários Policísticos, né? Conta um pouquinho pra gente do que você... Conto. O que é essa síndrome dos ovários policísticos, né? A gente sabe que hoje em torno de 6 até 20% das meninas em idade reprodutiva podem ter esse distúrbio endócrino. É o distúrbio endócrino mais comum de todos. E o que acontece nessas meninas? A falta da menstruação ou atrasa, né? Então a gente tem uns ciclos a cada 30 dias, a cada 40 dias, a cada 60 dias, ou até não menstrua por 3 meses, 6 meses. O aumento de pelos e acne, então são sinais do hiperandrogenismo. E a gente pode ter também questões vinculadas à infertilidade. E aí o principal que a gente precisa falar quando tem a anovolia, né, é a obesidade e o risco a longo prazo de desenvolver um câncer de endométrio, uma diabetes, uma pressão alta. Então, tão importante a gente cuidar dessa síndrome, né, dessa anovolia. Como é que a gente faz o diagnóstico da síndrome? Porque ela passou a ser síndrome justamente porque tem que juntar alguns critérios, né? Exatamente. A síndrome, ela já veio sendo classificada por várias entidades, então, tanto critérios de Roterdã, como na American National Institute, a Sociedade Internacional de Endocrinologia. O que é importante? Então, são 3 fatores, né? Os ovários policísticos a ultrassom, os sinais de irregularidade menstrual, anovolia e os sinais de hiperandrogenismo. O que a gente sabe hoje? Se ela tem algum sinal de hiperandrogenismo, então, por exemplo, eu tenho uma paciente que é magra, super magra, não é obesa, não tem resistência insulínica, nada, mas ela tem realmente uma testosterona bem alta no sangue. Então, embora ela não tenha acne, não seja obesa, não tenha hirsutismo, ela tem no sangue. E a anovolia, que é a falta da menstruação. Então, se eu tenho alguma coisa mostrando falta de ovulação e sinal de androgenismo, pronto, fechou. Agora, se além disso eu ainda tenho o ovário micropolicístico, que está presente na maior parte delas também, fecha o diagnóstico. O que é importante, algumas meninas, então eu posso fazer o meu ultrassom hoje e o meu ovário aparece cheio de cistinhos. Pronto, já falam que eu tenho ovário policístico. Não, gente, até 25% das meninas tem um padrão microfolicular nos ovários e não significa que tenha síndrome. Então, por isso que quem faz o diagnóstico é o médico. Não adianta você abrir o seu ultrassom e falar, pronto, agora eu tenho ovário policístico, não vou mais poder engravidar, meu Deus. Não é isso. E se tiver os cistos e a falta da menstruação, mas não tem nenhum sinal de androgenismo? É muito difícil não ter o androgenismo, o hiperandrogenismo. Sabe que aí assim, a gente não fecha o diagnóstico. A gente precisa de um sinal de hiperandrogenismo, seja ele clínico ou laboratorial. Precisa ter o sinal de... A gente chama de ou hiperandrogenismo ou hiperandrogenia, tá? Que são os sinais realmente do aumento do androgênio. Porque assim, eu sei que é raro, mas curiosamente... Ótima pergunta. É uma experiência pessoal. Lembro que você falou isso. Não dá pra gente bater o martelo como síndrome do ovário policístico, tá? Tem várias causas de anovolia. Então, hoje, com todos os polimorfismos que a gente vem estudando, a gente não conhece muita coisa. A gente estava almoçando agora e eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei, antigamente, o que a gente falava? Ah, isso é idiopático. O que é idiopático? Idiopático é um nome chique para falar, eu não faço a menor ideia do que você tem. O que a gente fala hoje? Ah, é um polimorfismo. É mais chique, né? É muito mais chique. Mas, realmente, podem ter alguns polimorfismos que a gente não conheça. E aí podem dar alguns sinais parecidos com a síndrome, mas não dá para classificar como síndrome. Entendi. Né? E aí, provavelmente, não vai ter a resistência insulínica, não vai ter um aumento do LH. Você pode ter só uma... Então, por exemplo, eu pego muitas meninas... Treinam, massa magra lá embaixo e ela não menstrua. Pronto, ovário policístico. Não necessariamente. Ok, e aí foi feito corretamente o diagnóstico, passou pelos critérios, qual que é o próximo passo? A gente tratar. Tá? E agora essa questão eu gosto muito de falar porque tratamento de ovário micropolicístico, a maior parte das pessoas falam o quê?
Anticoncepcional. Pílula anticoncepcional. E qual o problema da pílula anticoncepcional? Ela trata o ovário policístico? Ela trata os sintomas do ovário policístico. Então ela vai melhorar realmente a sua pele, ela vai melhorar a sua queda de cabelo, ela vai melhorar toda essa parte do hiperandrogenismo, mas com um custo para a sua saúde. Se nós estamos falando de uma menina sobrepeso, obesa, sedentária, com um risco muito maior, portanto, de desenvolver uma trombose, você coloca uma pílula anticoncepcional, você aumenta esse risco de trombose em até 8 vezes. Então, é um risco significativo, né? Então, assim, acho muito mais válido, acho não, isso não é a ideia de Mariana, isso é o que a gente sabe que é importante, a gente mudar, fazer mudança de padrão de estilo de vida. Se essa menina que não menstrua, não ovula, começar a fazer atividade física, perder 10% do peso, que não é tanto, vai, 10%, dá para perder em 3 meses, 4 meses, mais da metade delas voltam a ovular. Então é muito importante que a gente vá para esse caminho, porque a pílula realmente vai aumentar o risco de trombose. A pílula vai mascarar os sintomas. É como se fosse colocar uma peneira nesse sol, e aí ela pode até menstruar e falar, olha, ela voltou a menstruar. Não, isso é falso. Na verdade, você está criando um ciclo artificial. Né? Então... Outro dos caminhos que eu sempre ouço, né, os médicos falarem, sempre é anticoncepcional primeiro, né, mas ficou em alta e em moda um tempo metformina. Perfeito, não, até então a gente falou só do tratamento, né, pensando na parte direta do hormônio, mas certamente a metformina. A metformina, ela melhora muito a resistência insulínica, que aqui vem aquela história, a gente não sabe se foi o ovo ou a galinha, quem veio primeiro. A resistência insulínica piorando a obesidade e a síndrome, ou a síndrome piorando a resistência insulínica, a insulina alta acaba piorando a função do folículo ovariano, então ela agride o folículo ovariano, e parece ter um efeito aumentando mais ainda o LH, que é a gonadotrofina cerebral, que faz mais androgênio ainda, e vira um círculo vicioso. A metformina consegue melhorar bastante isso. Tá? Então a gente tem sim o tratamento com metformina, e mais atual e com uma resposta tão importante quanto é o milinositol, né? O inositol, a gente tem o quirinositol e o inositol, que é uma vitamina do complexo B, que a gente usa em torno de 1 a 2 gramas ao dia. A gente tem uma melhora sim da foliculogênese ovariana, melhora da resposta da insulina e à glicemia, melhorando os critérios de inflamação dessa paciente. E aí os tratamentos gerais, né, deles, então assim, pensando em acne, a gente pode usar uma espironolactona para fazer um bloqueio, acne hirsutismo, aldactona, funciona super bem com a espironolactona. A gente pode usar, para alopecia, o minoxidil, a finasterida, mas aí já são tratamentos específicos de cada uma, que eu acho que aí precisa do tratamento, né, multiprofissional. Específicas, com certeza. Só fechando uma questão da metformina, porque é algo que me chama a atenção, assim. Ela é utilizada, então, ou recomendada somente quando a pessoa cursa com resistência à insulina ou mesmo sem? Ótima pergunta. Às vezes você pode até ter um nível insulinêmico normal, mas se ela tiver algum outro indício de inflamação, está em anovulia, você pode usar metformina sim, porque ela vai diretamente fazer um estímulo positivo na foliculogênese ovariana. Então pode sim. Então o tratamento ele vai ser uma soma das coisas específicas medicamentosas. Sim, sem dúvida. Das específicas para as queixas. Mais importante, o estilo de vida. O lado então é uma dieta low carb, é uma dieta low fat, é uma dieta rica em cereais integrais, uma dieta voltada para essa parte para diminuir a inflamação, antioxidantes, né, que vindo dos alimentos é a melhor fonte, a gente sabe disso, e também baseada numa suplementação, porque a gente sabe a importância da vitamina D no estímulo ovariano, inclusive na melhora da resistência insulínica, o cromo, que pode ser na forma de picolinato de cromo, as vitaminas do complexo B. Então a insulina alta pode acabar piorando a função cerebral. Um intestino doente de uma paciente com ovário policístico, ela pode ter uma queda da absorção de B12, isso vai deteriorar a memória dela, vai aumentar a homocisteína, que aumenta o risco cardiovascular. Vamos repor B12, vamos repor ácido fólico na forma de metilfolato. Então essas coisas todas, eu acho que assim, a ação tem que ser em conjunto, o nutricionista, né, junto com o ginecologista e o dermatologista, e assim a gente consegue o preparador físico, a cozinheira. Tudo. É realmente a forma que a gente tem mais resultado, né? Quando a gente alia
todos esses profissionais que cada um pode intervir na sua área de expertise e contribuir. O ovário policístico é uma síndrome multifatorial, a gente não tem ainda uma resposta por que ela acontece. Tá? Estão estudando um gene que chama KIS1, que parece que está envolvido com isso, mas ela cursa muito com a produção de anticorpos, às vezes anticorpos anti-esperma, então por isso a dificuldade até de engravidar, anti-estonas, anti-DNA, anti-tiroide, então não pode esquecer de olhar a tiroide dessas meninas, é super importante. E aí quando você começa o tratamento, é para o resto da vida, né? Então que é basicamente a mudança do estilo de vida. Mas chega a reverter? Ou o gene sempre está lá. Você consegue mantê-la num ambiente saudável, se ela tem uma vida saudável. Agora eu cansei, vou enfiar o pé na jaca, vou voltar a comer açúcar mesmo. Todos os sintomas voltam. Não tem outro jeito. Então é o que eu brinco, né? Falo, mudança de estilo de vida é um caminho sem volta para todas nós, né? Não apenas para o ovário policístico. O que a gente falou muito na live, né? Que é muito interessante, porque na verdade a gente fica falando em termos de tratamento, né? Mas se a gente pensa, é isso que todas as pessoas têm que seguir no dia a dia. Então, segue a recomendação, certamente, que você vai viver como qualquer outra pessoa normal. Exatamente, com certeza. Não que seja normal. É verdade, é verdade. Mariana, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer falar com você. Muito obrigada, Delis. Prazer. Obrigada pela participação de vocês.